Olá, pessoal. Sou a Tiara Ney, para quem ainda não me conhece, tô aqui hoje na página da Personal para falar mais uma vez de preço com vocês. Esperar aí uns minutinhos a galera entrar. Quem for entrando vai me dando um oizinho. Oi, Sheilinha. Vai me dando um oi para eu saber que vocês estão aí, tá bom? Foi a primeira. Para quem ainda não me conhece, ó, já subiu aí 15 pessoas. Oi, Vanessa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tiara Ney, do Estúdio Tuti, e tô aqui todos os meses fazendo uma live sobre empreendedorismo para vocês. Aqui na página da Personal. Escrevo lá no blog da Personal também todos os meses. A gente publica alguns conteúdos aqui no Face. Legal, Sheilinha, som e imagem ok. Espero que a internet aqui dê conta, viu? Que às vezes tá ficando mais ou menos. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é sobre preço. Na verdade, a gente não vai falar sobre formação de preço, porque eu já falei sobre isso em outras lives que vocês podem ver aí. Obrigada, Vanessa. Vanessa falou que as dicas são ótimas. Oi, Fabiana. Oi, Aline. Luíse. Legal, tem uma galera já. Vamos começar então. O tema que eu tratei tanto no blog quanto no vídeo e aqui na live, que vou tratar aqui na live com a Personal esse mês, é se baixar o preço dá certo. Por que isso? Por que a gente escolheu esse tema? Porque muitas vezes eu vejo muita gente, muitos artesãos fazendo, na verdade, não é nem falando, mas fazendo promoções incríveis. Tudo com 50% de desconto. E aí eu queria saber de vocês, antes de começar a dar minha opinião aqui, eu queria saber de vocês, quem já fez isso? Quem já fez isso, dá um joinha. E quem nunca fez isso de fazer uma super promoção, manda um coraçãozinho. Vamos ver aí como que tá a galera. Quem já abaixou o preço lá pela metade ou para menos da metade para estimular, para fazer venda, para ver entrar algum dinheiro, dá um joinha. E quem nunca fez isso, manda um coraçãozinho, só pra gente ver, ó. Tá equilibrado, um pouquinho de cada, mais joinhas. Muitos joinhas agora. Alguns corações. Alguns corações, mas muito mais joinhas do que corações. Eu sei que é assim mesmo, gente. Agora deu uma levantada aí de coração, mas acho que pelo que eu percebi aqui, mais joinhas mesmo. E é assim mesmo, muitos artesãos fazem isso para movimentar, né, a coisa e tal. E eu tenho uma opinião aí, na verdade não é só uma opinião, alguns estudos sobre isso, né, escrevi depois de já ter estudado, avaliado bastante o tema. Agora choveu um monte de coração aí. E aí, antes de eu começar, mais uma coisinha só antes de começar a fazer aqui as minhas considerações sobre isso, eu queria pedir para vocês compartilharem a live. Compartilha nos grupos que vocês participam, nos perfis de vocês, nas fanpages de vocês, para chamar mais gente para cá, para saber sobre esse tema, para a gente bater papo sobre esse tema, que eu acho que é muito importante para todo mundo entender sobre como isso pode fazer bem e como isso pode fazer mal para o seu negócio, certo? Então, antes de sair puxando a orelha e falar que isso não deve ser feito, por mais que eu acho que não seja uma boa estratégia, eu vou pontuar aqui algumas situações que eu considero que, sim, baixar o preço pode ser uma boa estratégia, tá bom? Oi, Miriam. Oi, Adri. Deixa eu ver aqui se vocês comentaram alguma coisa, mas não, o pessoal só dando oi mesmo. Boa tarde, Luiz. Então, vamos lá, vou começar. Primeira situação em que não é que vai dar certo, mas que pode não diminuir as chances de dar errado, você baixar demais o preço, é quando você tem uma margem muito alta. Isso significa que os seus custos e as suas despesas formam, por exemplo, um custo de R$100, um exemplo, e você tem uma margem de lucro de, por exemplo, 200%. Então, você vende aquilo a 300, tá? E quando eu falo de custos e despesas, eu tô falando tanto de custos diretos de produção, quanto de despesas da empresa, incluindo aí seu salário, salário dos seus ajudantes, manutenção, depreciação de equipamento, tudo. Vamos supor que tudo isso some no custo do seu produto R$100, mais embalagem, mais marketing, tudo, tá? O custo para sua empresa produzir aquilo e funcionar é de R$100.
e você tem uma margem de lucro muito grande. Então, você joga 200% de lucro em cima e vende aquele produto por 300. Então, você pode, sim, eventualmente, quando as vendas não estão boas, fazer um outlet do seu produto, tirando aí da margem de lucro uma boa porcentagem para fazer entrar dinheiro, tudo, capital girar. Quem faz muito isso? Grandes marcas fazem muito isso. Por exemplo, quando a gente compra... Nos Estados Unidos é mais comum, aqui no Brasil tá começando a ficar comum agora, mas quando a gente tem grandes marcas, fazem muitas lojas de outlet. Então, elas têm uma margem muito grande na peça da coleção e as peças vão para uma loja de outlet, para um público com menor poder aquisitivo, e não pense que eles estão perdendo dinheiro vendendo essas peças muito abaixo, não. Eles só estão ganhando menos. Então, elas são empresas que têm uma margem de lucro muito grande. Oi, Mari. E que diminuem a margem de lucro deles, tá? Em momento algum, uma empresa grande que vende, sei lá, uma peça que era R$399 e vai pro outlet por R$199, em momento algum essa marca tá perdendo dinheiro, tá? Ela só tá deixando de ganhar mais. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Vou dar um exemplo aqui. Quando a Chevrolet faz feirão lá no pátio da fábrica em São Bernardo, quem mora em São Paulo vê muito isso. Em São Paulo tem muita propaganda, assim, de tempos em tempos. Tem na TV assim, não compre carro hoje, amanhã, grande feirão de fábrica da Chevrolet. E aí você vai lá e você consegue comprar um carro com 20% menos do que era como que chama? Na concessionária no dia anterior. Isso não significa que a Chevrolet está abrindo mão de 20% do custo dela, não, tá? Significa que está abrindo mão de 20% do lucro. Ou seja, às vezes mais, talvez 50% do lucro. Eles não estão perdendo, eles estão ganhando um pouquinho menos fazendo essas super promoções. Então, quando você tem uma margem muito alta, você consegue fazer isso. Não é a maioria dos casos dos artesãos, né? O que a gente vê aqui no ramo de artesanato, as pessoas, elas não têm essa margem muito alta, muito pelo contrário, têm margens baixíssimas. Muitas pessoas até esquecem de incluir o lucro quando fazem a composição de preço e aí acabam baixando o preço para fazer uma super promoção e se perdem um pouco aí na hora de fechar a conta. Outra situação que baixar o preço pode dar certo é que quando você tem já uma margem de lucro alta que te permite fazer isso, você fazer promoções pontuais. Então, aniversário de 10 anos da marca. Eu costumo fazer promoção no dia do meu aniversário. Então, esse ano, no meu aniversário, eu dei 35% de desconto na compra de qualquer curso. Ai, Tiara, mas 35% de desconto é um desconto muito grande. Mas eu tinha margem para naquela data específica fazer isso. E aí entra uma coisa que eu vou explicar para vocês, que é o ganho invisível. E eu sempre trabalhei com ganho invisível aqui na Tuti. O que é o ganho invisível? É aquele ganho que ele não é necessariamente de dinheiro entrando na empresa, mas sim de awareness, de força de marca, vamos dizer assim. Então, quando eu tenho ali, por exemplo, 1000 pessoas que conhecem minha marca e 10 estão comprando, eu tenho ali 1% que compra, beleza. Se eu faço uma super promoção, invisto grana para fazer a minha marca ser mais conhecida e em um dia que eu tô dando 35% de desconto, eu consigo eu consigo fazer com que 10.000 pessoas vejam a minha marca, eu elevei 10 vezes isso. E se eu elevar 10 vezes a quantidade de vendas, eu vou elevar de 10 para 100. Então, em vez de ter 1000 pessoas vendo e 10 comprando, eu vou ter 10.000 vendo e provavelmente 100 comprando. Quando eu tenho 100 comprando e... Quando eu tenho 10 comprando, vamos lá, e eu tô ganhando R$50 com cada compra, eu tô ganhando R$500. Se eu abro mão desses R$500, desses R$50 e faço aí uma promoção com 30% de desconto e passo a ganhar R$35 por compra, mas eu tenho 100 pessoas comprando, eu tô ganhando R$3.500. Então, assim,
o que eu quero dizer com todos esses números é que justifica a gente fazer uma promoção pontual com uma margem bem pequena de lucro, de ganho, se a gente conseguir aumentar exponencialmente a visibilidade da nossa marca. Deu para entender? Eu vou explicar de outro jeito para vocês. Por exemplo, hoje eu vendia arquivos. Tá, eu vendo ainda, tem alguns que ainda estão à venda, mas eu tava aí com foco de vender arquivos prontos de papelaria, tá? Para o mercado de papelaria. Então, a galera que quer cortar, fazer caixinha e tal, entrava lá no meu site e comprava os arquivos. E eu vendia ali arquivo por R$ 7,90, R$ 9,90, dependendo do nível de dificuldade. Não é nem de dificuldade, mas o nível de personalização ali da coisa, né? De incrementação do projeto. Aí eu decidi um dia que eu não ia mais vender arquivo, tá? Que eu só ia vender curso e que eu ia oferecer os arquivos gratuitos. E isso foi mais ou menos, acho que em abril, maio, e de lá pra cá eu tenho feito isso. Todos os arquivos que eu lanço, projetos que eu coloco no site, eles são gratuitos. O que aconteceu com a minha marca? Então, eu tinha exatamente essa situação. Eu tinha 1.000 pessoas vendo a minha empresa e uma comprando o curso. Agora eu tenho 10.000 pessoas vendo a minha empresa, o que faz com que 10 comprem o curso. Entende a proporção? Quando a gente tem algo interessante para vender, vale a pena a gente baixar o preço, ou no meu caso, zerar o preço, porque a gente aumenta a visibilidade da nossa marca e consegue transformar isso em dinheiro de uma outra maneira. E aí, essa não é a única maneira, né? Eu dou o arquivo de graça para vender curso. Esse é um dos meus modelos de negócio. Mas, uma das coisas que, por exemplo, eu já trabalhava com ganho invisível antes de vender arquivo, tá? E aí, foi quando eu coloquei o frete grátis na loja. Foi a primeira vez que eu coloquei essa ideia de ganho invisível. Então, vamos lá. Por exemplo... eu vou vender uma carteira, tá? Fiz aí uma carteira com sintético, com o Montana 1.4 lindo, maravilhoso, marrom, que eu tenho um aqui. Fiz uma carteira com ele, maravilhosa. O custo dela, ela custa pra mim, contando meu salário, minha hora de trabalho, tudo, marketing, tudo. Custa pra minha empresa fabricar aquilo R$50, vamos supor, tá? E eu vou vender por R$100, por 90. Vou vender por R$90. Então tá. Tenho aí R$40 de margem de lucro. Aí um determinado dia eu virei e falei assim, quer saber? Eu preciso aumentar as vendas, eu preciso que mais pessoas me conheçam, eu preciso melhorar o giro dos produtos, porque eu tenho um monte de produto aqui parado em estoque, só que eu não posso baixar, porque se eu baixar demais, eu deixo de ganhar. Como que eu faço? E se eu baixar 10%, não faz tanta diferença para o consumidor, né? Aquele que paga 80, paga 90, então não ia fazer tanta diferença. Então, o que eu posso fazer? E aí foi quando eu calculei o frete grátis aqui na Tuti. Então, eu tinha alguns produtos, não eram todos, mas alguns produtos que o valor do frete dele era exatamente o valor do meu lucro. Então tá, tô aqui usando esse exemplo, tá? É totalmente fictício. Que eu tenho essa carteira feita em Montana, que o custo dela pra minha empresa é de R$50, que eu vendo ela por 90. E aí eu decido que eu vou continuar vendendo ela por 90, mas eu vou oferecer ela pros meus clientes com frete grátis. Quando eu ofereço essa carteira que custa 90 com frete grátis, o que eu tô falando para aquele cliente? Que a hora que ele comprar de mim, ele não vai mais ter que pagar 115, 120, porque era 90 da carteira, mas, né, 25, 30 do frete. Eu tô falando para ele que ele vai pagar só 90 e vai receber na casa dele. E, cara, um dos melhores marketings que existem é o frete grátis. Aí o cliente vai lá e vai comprar. Só que aí eu vou lá no correio e vou ter que pagar 30, 35 reais pro correio, por exemplo, tá? Para ele enviar essa carteira para mim. O cliente pagou 90, eu paguei 35 reais pro correio, isso significa que eu fiquei com 55, certo? Eu fiquei com 55 reais. Eu ganhei só 5 reais nessa carteira. Será que valeu a pena? E aí é onde entra o ganho invisível. Se eu conseguir fazer com que muita gente conheça a minha empresa por conta desse frete grátis que só eu ofereço. Olha, estamos quase batendo 100, gente. Tem 96 pessoas ao vivo. Compartilha aí para ver se a gente bate 100 hoje. A última live a gente bateu 100, eu fiquei muito feliz.
Então, vamos lá, recuperando aqui o pensamento, que eu vi um 96 ali, fiquei felizona. Recuperando aqui o pensamento. Então, eu tenho aquela carteira que me custa R$50, eu vendi por 90, frete grátis, aí eu peguei R$35 e paguei pro correio, e aí eu fiquei com R$55 que eu recebi. O custo dela é 50, eu só ganhei R$5, é muito pouco. Onde tá o ganho invisível disso? O ganho invisível tá que se eu fizer a minha empresa ser conhecida por muita gente e eu fizer o meu trabalho direitinho, fazendo um atendimento de qualidade, batemos 100, 103, legal. Se eu fizer um atendimento de qualidade, uma embalagem incrível, se meu produto tiver qualidade, se, né, todo esse meu processo conversar com o meu preço e com o meu posicionamento de marca, aquele cliente volta, os outros clientes voltam, ele indica para outras pessoas, eu gero um buzz ali sobre a minha marca. Então, quando a gente tem um ganho invisível numa peça, é sim muito interessante a gente fazer uma promoção e baixar o preço, quando a nossa intenção é o ganho invisível, tá? Um cuidado muito importante para ter com ganho invisível, não achar que vale para ganhar clientes, sempre. É o que eu falei, ali se você tem um produto que tem esse objetivo de ganhar clientes e nele você não ganha muito, tá ok. Você fazer isso com todos os produtos da sua loja, você provavelmente vai criar um buraco aí. E logo eu vou falar dos buracos. Eu só quero falar antes da última situação, para mim, no meu modo de entender aqui, em que baixar o preço pode dar certo. É quando você tem um estoque muito grande de insumos ou de matéria pronta, tá? De produto pronto. O que aconteceu aqui comigo? Um tempo atrás. Eu queria aproveitar todas as partezinhas da folha. Então, eu tinha aqui... Deixa eu pegar aqui um papel. Eu tinha aqui uma folha, eu fazia uma caixinha, tá? A caixinha usava essa área aqui da folha. Não tinha como eu fazer duas e sobrava toda essa área e toda essa área da folha. O que eu comecei a fazer? Encaixar coisinhas aqui. Mesmo que não tivesse no pedido, eu fazia um tema que era super recorrente, por exemplo, bailarina, encaixava ao redor da folha inteira, o custo ali pra mim não aumentava muito, porque eu já ia imprimir a folha mesmo, eu já ia cortar mesmo, então era um custo pequeno. O custo pra mim com palitinho de dente pra colar depois atrás daquele apliquezinho é muito baixo, então aquilo, o custo era muito baixo pra mim. Comecei a fazer vários kits e a vender isso num valor bem baixo, assim, bem ok, não era baixo não. Quando eu lancei era um valor ok, ali ainda tinha um lucro naquilo. O que começou a acontecer? Eu tinha muitos disso e vendia bem. Só que eu mudei as estratégias da empresa. Quando eu mudei de São Paulo, hoje eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Quando eu mudei de São Paulo, eu mudei toda a estratégia da empresa. E uma das minhas ideias era não vender mais produtos prontos, né? Produto físico. E eu tinha um estoque gigantesco aqui. E eu precisava de espaço. Porque hoje eu produzo conteúdo, eu preciso de espaço para guardar as coisas que eu tô fazendo, eu preciso de espaço para guardar equipamento, e eu não tinha espaço porque metade do meu ateliê estava ocupado com essas peças. E eu tinha um estoque gigantesco dessas peças. O que eu fiz? Botei tudo a preço de custo com frete grátis para vender no site. É uma situação que o meu estoque, ele precisava girar, eu precisava tirar aquilo dali. Muitas vezes a gente acumula, por exemplo, muito sintético, ou muito material, ou muito zíper, ou muito alguma coisa, e aquilo às vezes sai de moda, não é mais usado, ou então a gente tá a fim de fazer outras coisas e tem aquele monte de material que a gente comprou ali. E aí o que é interessante a gente fazer? Fazer sim uma super promoção usando aquele material. Por quê? Porque a gente... Lógico, nunca abaixo do nosso custo, mas uma promoção que faça aquele estoque girar, sabe? Que faça algum dinheiro entrar para aquelas peças saírem, liberarem espaço, que a gente tem, né? Um problema com espaço, liberar espaço para entrar mais coisa. Então, isso é interessante. Até a própria personal, vira e mexe, faz isso. Todas as empresas fazem isso, né? De eventualmente liberar um estoque, colocar aí um produto com 30% de desconto para liberar um estoque para conseguir trazer coisas novas, para conseguir oferecer coisas novas para os clientes. Aí, ó, a conterrânea Vanessa de Cariacica, aqui pertinho. Então, assim, é muito importante a gente ter em mente que quando a gente tem um estoque inflável, baixar o preço pode sim ser uma ideia, desde que isso não seja uma constante. E aí é onde eu quero entrar
no que pode dar errado, tá? Que eu só falei de situações que podem dar certo, né? Baixar o preço. Agora aqui eu quero falar onde pode dar errado. Quando a gente transforma esse baixar o preço numa constante, o que a gente está mostrando para o nosso cliente? Em primeiro lugar, que a gente não sabe precificar. Porque se eu vendo um produto por R$99 e ele tá constantemente em promoção, isso significa que o preço dele tá errado, né? O preço dele não é R$99. Se eu vendo um produto por R$99 e ele tá constantemente com 15%, 20% de desconto, isso só mostra pro meu cliente que eu tô inseguro com o meu preço, tá? Isso é fato. Quando você tem uma constante de queda de preço, você começa a abrir mão do seu lucro. E aí, talvez, você não esteja posicionando a sua empresa para o público certo. Eu falo muito isso na papelaria e eu tenho certeza que na costura acontece a mesma coisa, tá? Na papelaria, a gente tem uma turma que vende a turma da caixinha de R$1. Então, a gente tem lá, poxa, eu vendo uma caixinha... Somando tudo, meu custo, minha hora de trabalho, o custo dela pra mim é de R$3,50, eu vendo ela R$7, e aí eu tenho a vizinha, a prima da vizinha da irmã da minha amiga, vende a mesma caixinha, ou diz ela que é a mesma caixinha por R$1. E aí a gente fala que tem o mercado da caixinha de R$1. Será que essa pessoa conversa com a mesma cliente que eu? Definitivamente não, tá? O público que compra a caixinha de R$1 não é o mesmo que compra a caixinha de 7. E isso vale para as bolsas, tá? Existe uma bolsa Rafael Bernardes de R$300, que vale cada centavo do que é cobrado. E existe a bolsa de R$39,90. Provavelmente os materiais são diferentes, o acabamento é diferente, a marca é diferente, o desejo pela peça é diferente, tudo é diferente. Mas principalmente o público para quem aquilo se destina é diferente. Ah, Tiara, mas é tudo bolsa. Tá, é tudo roupa também e tem gente que tá pagando R$500 numa camiseta de marca e tem gente que tá pagando R$19,90 numa camiseta numa loja sem marca. Públicos diferentes. Quando a gente destina o nosso produto para um público... É muito importante a gente saber conversar com esse público em todos os aspectos. Tanto no nosso posicionamento de marca, quanto no nosso preço. Então, assim, não adianta a gente querer vender para um público A, para um público que paga mais, que quer pagar mais. Ah, não, eu sou primorosa na qualidade, no acabamento das minhas peças. Eu invisto em material, eu invisto em tudo. Mas o público não tá comprando de mim, então eu vou ter que baixar 50% para vender. A hora que você faz isso, pronto, você deixou de conversar com aquele público, tá? Existem outras N estratégias para você conversar com o seu público direito. E aí, eu já falei aqui em outras lives sobre cliente ideal, sobre público, sobre como conversar com o nosso público certeiro, tá? 116 pessoas, tô gostando de ver vocês aqui. Vocês procurem aí depois, então, nos vídeos da fanpage da Personal, que tem outras lives que eu já falei sobre isso. Mas, assim, fica muito claro para o nosso cliente que quando a gente baixa o preço sistematicamente, o tempo inteiro, a gente não tá mais conversando com ele. Se eu, quando vendia caixinhas de R$7, começasse a fazer um monte de promoção de 50% de desconto, aquele cliente que antes pagava ou que pensou uma vez em pagar e que viu no meu produto um objeto de desejo, um produto que ele deseja ter, que ele tá juntando dinheiro para ter, e ele vê que eu começo a fazer um monte de promoção de 50%, ele já logo pensa, ó lá, deve ter caído a qualidade, porque baixou muito esse preço. A gente perde credibilidade. Outra coisa vamos supor que eu tenho certeza que tem aqui alguém que já passou pela situação de não vendi nada esse mês. Passei um mês inteiro sem vender nada. Me conta aí, quem já passou por isso? Dá um joinha. Dá um joinha aí na live, quem já passou por isso, me fala. Manda o joinha. Já tá vindo joinha. Porque eu tenho certeza, todo mundo já passou por isso, gente. Nem que seja o seu primeiro mês de trabalho, mas a gente passa por essa situação de passei um mês inteiro sem vender. Olha lá, um monte de joinha vindo. Montes de joinhas, sabia? Porque é normal, tá? Existem mês em que a gente não consegue se dedicar... Nossa senhora, deixa eu ver o joinha agora. A gente não consegue se dedicar direito à comunicação. Existe um mês que parece que a coisa não flui. Existe a economia do nosso país que um mês não tá legal. Existe a gente não conseguir se comunicar direito. Existe
as prioridades dos nossos clientes serem outras. Então, por exemplo, quem faz bolsa, sei lá, de luxo, por exemplo, talvez não consiga trabalhar datas como Páscoa ou Dia dos Professores, que são datas em que as pessoas procuram presentear mais pessoas, investindo menos em cada presente. Então, assim, isso acontece com todo mundo. Todo mundo que deu joinha aí, ó, sinta-se tamo junto, deu match, porque isso acontece com todo mundo, já aconteceu comigo, e se ainda não aconteceu com você, possivelmente em algum momento da sua vida empreendedora vai acontecer. Aí, beleza, você passou aquele mês inteiro sem vender, e aí você fala assim, então eu vou fazer uma super promoção para vender no mês que vem. Aí você coloca lá uma super promoção, pacote, 50% de desconto em todo o site, em toda loja, em qualquer produto. E aí vende. Legal, aí você fica super feliz. Nossa, esse mês vendi. Entrou um dinheiro, ótimo. Fiz as contas aqui, Tiara, igual você falou para eu fazer. Eu ganhei super pouco, mas não ganhei no ganho invisível. Então tá tudo bem, vendeu, isso que importa. Beleza. O que você vai fazer no mês seguinte? Vai fazer outra promoção de 50%? Vai fazer aniversário de novo? Então, assim, pensar sempre no que eu vou fazer no mês seguinte para manter essas vendas é muito importante. Por isso que promoção tem que ser algo, principalmente promoção grande, tem que ser algo pontual, algo específico, que seja para dar fim num estoque, que seja uma situação de aniversário e não algo recorrente, porque senão você faz um mês e no mês seguinte você volta para a mesma situação de não tô vendendo nada. O não tô vendendo nada, muito mais do que baixar o preço, é um momento de você olhar para dentro e se perguntar, será que eu tô me comunicando direito com o meu cliente? Será que eu tô conseguindo alcançar o cliente para quem eu quero vender? Eu tô falando do jeito certo, com a pessoa certa, com o posicionamento certo, com o produto certo? Então, se fazer essas perguntas são muito importantes, é muito importante, tá? Quando a gente faz também uma promoção 50% de desconto, por mais que ela se mantenha no ganho invisível, a gente tem sempre que pensar na possibilidade de e se vender muito. Então eu coloco lá, trabalho por encomenda, então eu nunca tenho um limite de vendas no site, tá? E aí eu tenho um prazo de 20 dias úteis para enviar o meu pedido. E aí eu baixei 50% e fiz uma super promoção com 50% e pus à venda. E aí vendeu 1000 peças. O que eu faço? Alguém divulgou em algum lugar que estava com essa super promoção, a galera adorou e vendeu 1000 peças. Aí a gente vai ter a situação. Vamos supor que seja aquele primeiro exemplo que eu usei da carteira feita no Montana, que seu custo é de R$50 e você está ganhando só R$5 nela, tá? Vendeu 1000 peças dela. Legal, ganhei R$5.000, né? Porque se eu tô ganhando R$5 em cada, só que eu tenho que produzir 1000 peças. Para produzir 1000 peças, eu vou ter que virar à noite. Eu tenho que produzir 1000 peças em 20 dias, né? Porque foi o prazo que eu dei pro meu cliente. Vou ter que virar à noite. Eu vou ter que contratar alguém para ficar 20 dias aqui comigo trabalhando. Será que uma pessoa só vai dar conta? Eu e mais uma? Não, acho que eu vou ter que contratar 2 pessoas para eu produzir 1000 peças em 20 dias mesmo, porque eu estava acostumada a produzir 6 peças por dia. E para eu produzir 1000 peças em 20 dias, eu vou ter que produzir, me corrijam se eu estiver errada, 50 peças por dia. Certo? Certo. Eu vou ter que produzir 50 peças por dia. Então, como eu tô acostumada a produzir 5, 6, se eu trabalhar umas 4 horas a mais, talvez eu consiga produzir 12, mas eu preciso produzir 50. Sei lá, vamos fazer uma força-tarefa, eu vou pôr meu marido pra costurar e aí a gente vai. Eu vou contratar mais 2 pessoas e vou em 20 dias conseguir produzir as 1000 peças. Beleza. Tá, e quanto que eu vou pagar pra essas pessoas? Elas vão ter que trabalhar umas 10 horas por dia, vai ser tenso, eu vou pagar... Tô chutando, tá, gente? R$1.000 pra cada uma. Daqueles R$5.000 que eu ganhei, então, já foram 2, né? Pra pagar essas 2 pessoas, sobraram 3. Tá, só que as minhas máquinas, meus equipamentos, eles vão ficar ligados por muito mais tempo. E a minha conta de luz, que era de R$150, agora vai vir 400 esse mês. Porque, né, eu precisei ampliar muito a produção. Então, eu já perdi aí mais R$250. Só que eu vou ter que deixar de fazer um monte de atividade com os meus filhos, com a minha família. Não, mas eu já sei. Aí você vai falar assim pra mim, sabe o que é, Tiara? Que eu tenho um emprego formal, eu faço isso nas horas vagas. Mas como eu vendi muito, eu vou pegar férias esse mês.
Ou então eu vou pegar uma licença, porque eu sou funcionário público e tenho licença não remunerada. Eu posso tirar um mês de licença. Aí você tira uma licença não remunerada, fica um mês sem trabalhar. Por quê? Porque eu ganho R$ 1.500 e aqui eu tô ganhando 5.000. Então vale a pena eu fazer isso. Só que daqueles 5.000 já foi 2 para as 2 pessoas que você contratou, 250 para conta de luz, agora 1.500 do salário que você não recebeu, dá 3.500, 3.750 e você ganhou R$ 1.250. Será que valeu a pena? Então, assim, é sempre muito importante quando a gente vai fazer uma promoção, considerar, e se vender muito? Quanto que isso vai ampliar os meus custos? Como que isso vai onerar no meu dia? Será que eu consigo dar conta? Ou então eu vou fazer uma super promoção, mas eu vou colocar só 50 peças em promoção. Atingindo 50 peças, que é o limite que eu consigo produzir, eu bloqueio. Tá, mas 50 peças para eu ganhar R$ 5 em cada uma, será que vale a pena? Quanto que eu vou estar ganhando? Eu vou estar ganhando R$ 250? Não sei se vale muito a pena eu fazer essa super promoção. Então, vocês veem como tem... Para fazer uma super promoção de R$ 50, tem um monte de coisa que a gente tem que colocar na balança. E aí, eu digo mais. Aquelas 1.000 peças que vendeu quando você fez uma super promoção, sobrou R$ 1.250 para você, foi ótimo, porque era exatamente esse dinheiro que você precisava para pagar as contas atrasadas que você tinha que pagar. Então era a prestação da máquina de costura, era a conta, o condomínio que tinha atrasado e beleza. Então você pegou aqueles R$ 1.250 e pagou aí todas as contas que estavam atrasadas. Só que aí Mari, muita coisa para pensar. Só que aí, quando você vendeu aquelas 1.000 peças, você, né, teve mais aí um monte de cliente, aí eles conheceram a sua empresa e tal, e eles começaram a comprar outras coisas, e aí você foi lá na Personal e fez uma compra de material, porque para produzir essas 1.000 peças e as outras coisas que essas pessoas compraram, você precisou investir em material. E aí você comprou no cartão de crédito. E aí você comprou R$ 2.000 divididos em 5 vezes lá na Personal, um monte de sintéticos zíper, fecho... metalizados e não sei o que lá, um monte de coisa. E aí você tem aí R$ 2.000 para pagar para personal. Legal. Só que você já gastou os R$ 5.000 que você ganhou, pagando as 2 pessoas, pagando seu salário aquele mês, pagando as contas, pagando a conta de luz que aumentou. E aí, como é que você vai pagar os próximos meses o rombo que ficou do mês da promoção? Como é que a gente tampa esse buraco? Então, volto a dizer, baixar o preço, fazer uma super promoção, pode sim ser uma estratégia inteligente, mas ela tem que ser muito, mas muito, muito, muito bem pensada. Não dá para baixar o preço só para fazer os clientes virem, porque pode ser que eles venham em peso e a gente não dê conta. Pode ser que eles não venham em peso e a gente perca a credibilidade da marca. Pode ser que eles venham em peso, dê a grana, mantenha a credibilidade e a gente tenha um buraco no mês seguinte. Pode ser que a gente não melhorou a nossa comunicação e as pessoas só compraram porque o preço estava abaixo do mercado e a gente não vai ter como vender no próximo mês, continuar com isso. Então, mais vale a gente passar esse mês vendendo um pouquinho menos, melhorando nossa comunicação para ir crescendo, do que fazer um super pico num mês e não conseguir manter isso nos próximos meses. Certo? Então é isso, gente. Já dei aqui as minhas dicas. Vou só recapitulando. Quando é interessante a gente baixar o preço? Quando a gente tem uma margem de lucro muito alta, de mais de 100%. Quando é uma promoção pontual, aniversário e tal, e você tem total consciência de que aquilo não está prejudicando as suas finanças. Quando você tem um estoque muito inflado e precisa fazer esse estoque girar. Ou quando você pensou muito bem e está usando a estratégia, não é usar a ideia, tá? É usando a estratégia do ganho invisível. São essas as situações que baixar o preço pode dar certo. O que a gente tem que ficar muito atento? Em não perder credibilidade da marca, em saber exatamente como a gente vai fazer para manter essas vendas no mês seguinte, em ter um planejamento para, se vender demais, o que vai ser feito, e em ter um planejamento para como tampar o buraco caso isso aconteça, certo? Agora, se vocês quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade, que eu estou aqui, posso respondê-las. Muita coisa para pensar. Ó, a Isabela falou, dicas excelentes, estou aprendendo muito, respondendo minhas dificuldades. Que bom, Isabela, fico muito feliz.
A Fabiola falou que tem muita dificuldade em divulgar. Fabiola, tem já algumas lives aqui na fanpage da Personal, já tem um monte de lives, acho que desde abril, maio, eu faço lives aqui todo mês. E eu já falei bastante sobre divulgação, cliente, redes sociais, dá uma assistida nas anteriores, porque eu já dei dicas bem valiosas sobre isso. Normalmente, deixa eu pôr aqui mais pra trás, só que pra eu melhorar a postura. Normalmente, quando a gente fala que tem dificuldade em divulgar, é porque a gente tem dificuldade em saber quem é o nosso cliente ideal, saber para quem a gente está vendendo. Quando a gente encontra o nosso cliente ideal, quando a gente sabe exatamente para quem a gente está vendendo, é muito mais fácil se comunicar com essa pessoa, tá? A Ana Lu falou, sabe, é muito difícil dar desconto, prefiro manter a fidelidade dos clientes, pois eles acabam sempre encomendando comigo pela qualidade, pontualidade, entre outros fatores. Você gera aí uma credibilidade para sua marca. Eu não acho que o desconto ele tem que ser sempre mal visto. É como eu falei, eu dei um descontão no dia do meu aniversário e foi ótimo para a empresa, eu ganhei clientes novos e tal. Em algum momento eu decidi que eu ia dar coisas de graça no meu site, e isso é bom para minha marca. Então assim, se isso faz parte de uma estratégia muito bem pensada, avaliada e com todas as variáveis possíveis sendo estudadas, é interessante. O que não dá é pra gente ficar dando desconto, a Deus dará, porque a gente perde mesmo a credibilidade. A Ana falou que não sabia da live, essa não foi muito divulgada, Ana, mas estamos aqui, todo mês estamos aqui. Compre e ganhe, qual a regra? A mesma de todas, Bianca, compre e ganhe é uma promoção, compra uma coisa, ganha outra, né? É uma mesma coisa, assim. Eu tinha, por exemplo, aqueles produtos aqui que estavam tomando... não tinha mais um custo pra mim, porque eles já estavam prontos. Eles já tinham se pagado, tá? E... eu falei aí no começo da live que eram os produtos à pronta entrega que eu tinha, então não tinha um custo deles. E eles estavam ocupando muito espaço no meu estoque. Então, pra mim, desde que eu não perdesse dinheiro com eles, estava valendo, eu podia dar. Então eu fazia isso, compra uma coisa, eu mandava um monte de outra coisa junto na caixa, porque eu precisava liberar espaço no estoque. Link da minha loja é www.tuty.com.br. E eu tenho também um canal no YouTube em que eu falo muito sobre empreendedorismo. Eu faço muitos passo a passos também na área de papelaria, mas falo muito de empreender, de gestão, de todos esses assuntos que a gente falou aqui. Para acessar o canal é youtube.com/Estúdio Tuty. Eu mudei ontem o link, antes era Tuty para profissionais, agora é Estúdio Tuty, eu tô felizona. Que eu consegui mudar o link do YouTube direto para Estúdio Tuty. Lourdes, não tenho uma recomendação. A Lourdes perguntou qual que é a minha recomendação para margem de lucro. Não tenho, vai depender do seu posicionamento, da sua realidade, do quanto você acha interessante. Não tem mesmo como eu te dar uma previsão, porque... cada pessoa trabalha de um jeito, cada pessoa deseja uma coisa, cada marca se comunica com um tipo de cliente. Então, a marca que se comunica com o cliente A, ela pode ter uma margem de lucro maior do que a que se comunica com o cliente C. Sabendo que a que se comunica com o cliente A, provavelmente ela vai vender, sei lá, não é isso, deixa eu refazer a frase. A marca que se comunica com o cliente C, para ela ganhar R$1.000 no mês, por exemplo, ela precisa vender 100 peças. A marca que se comunica com o cliente A, para ela ganhar R$1.000 no mês, ela precisa vender 2 peças. É mais fácil vender 100 peças ou 2 peças? É mais fácil produzir 100 peças ou 2 peças? E aí tudo vai depender, você entende? Muitas vezes é mais fácil vender 100 peças mais baratas do que 2 peças mais caras. E aí vai de você. Tem gente que quer ter uma marca para um público e tem gente que quer ter uma marca para outro público. Então não tenho como fazer essa recomendação. A Adriele falou, eu trabalhava com 80% na caixinha Dia dos Professores. Daí abaixei o lucro um pouco e deu super certo. E não saí perdendo. Ótimo. O que você acha sobre esses sorteios do Instagram? Tipo, marque 3 pessoas e curta. Eu morro de preguiça. Morro de preguiça. Mandou eu marcar 3 pessoas, é pedir pra eu não fazer nada, porque nem... assim, não ligo que me marquem no meu perfil profissional, não, né, gente? Ninguém marcando a Tuty, pelo amor de Deus. Mas não ligo que me marquem, assim mesmo, porque eu nem acesso meu Instagram pessoal. Se eu acessasse, acho que eu ia ficar chateada. Mas morro de preguiça. Nossa. Não falo que é tiro no pé, porque gera visibilidade pra marca, porque as pessoas marcam 3 pessoas e tal. Mas eu tenho preguiça de participar e de fazer. Então, não sou a melhor pessoa para te responder isso. A Mari colocou aqui meu site. Obrigada, Mari. Deixa eu deixar fixo.
A Dinda falou muito esclarecedor, obrigada. Ó, a Solange falou que dá um brinde para as clientes dependendo do valor da compra que elas adoram. É isso. A Sheilinha também, eu comprei, a Sheila Sampaio, né? Eu comprei uma bolsa de maternidade com a minha prima, com ela, e ela me deu 2 presentinhos. Ela me deu um chaveiro para carregar na bolsa, assim, para fazer um pingentinho de bolsa, com a inicial do nome da minha afilhada, que, né, eu dei para minha prima a bolsa, e mandou um pra mim também, com a minha inicial. Super carinhoso, um mimo, um amor e tal. E provavelmente pra ela o custo... Provavelmente ela fez aquilo com a sobra do corte do sintético pra montar aquela peça. Então, assim, o custo disso cabendo na sua realidade, ótima ideia, mandar um brinde. Tá valendo a promoção da Personal tirar foto com material? Porque não chegou aqui com esse... Não sei dizer, Nanda. Manda mensagem, manda inbox pro pessoal da Personal mesmo, que a Ivy vê pra você direitinho, tá? Ou a Lindsay e as meninas lá da Personal mesmo. Não sei te dizer. Ó, a Adriana falou, a Adriana Velasco, eu tenho uma amiga, ó, já virei íntima das pessoas que eu conheço no Instagram, mas tem uma pessoa que eu sigo no Instagram que chama Ana Velasco, que eu sou muito grata, que me ajudou muito numa dificuldade que eu tive aqui com a minha impressora 3D. Adriana Velasco diz, antes de conhecer os sintéticos, comprei um estoque de PVC com preço bom, mas não gostei para fazer bolsa maternidade. Então, em fevereiro desse ano, resolvi fazer kit volta às aulas, mochila mais estojo, mais toalha personalizada por R$100. E postei nos grupos da Cortou. Não consegui ler o restante, Adriana. Mas acho que você postou nos grupos da sua cidade, né? Olha isso, é uma coisa muito boa. Ela comprou material para fazer a bolsa maternidade. Não gostou, achou que o acabamento, aquilo não ficou legal. Prefere fazer com sintético. Então, o que ela fez? Bolou um outro kit para gastar aquele PVC, pôs ali num valor que não estava onerando ela não ia fazer um buraco, e vendeu para liberar esse estoque de PVC para poder investir. Acredito que seja isso, né, Adriana? Investir no sintético para fazer as bolsas maternidade que ela queria inicialmente. Ana Lu falou, também tenho preguiça de sorteios. O que eu fiz e me trouxe resultados foi das clientes criarem uma frase criativa para ganharem a almofada cinema. Achei bom assim, já vou pensando em nossa estratégia, como a que você citou. Isso aí. Eu gosto muito de pedir para as pessoas me marcarem também quando elas usam os meus arquivos, os meus projetos, e aí isso gera bastante visibilidade também. E aí quando elas me marcam, eu reposto elas, porque aí gera visibilidade para elas também. Principalmente porque eu vendo os projetos, gente, então eu vendo a arte, eu não vendo a caixinha pronta hoje. Só que quando eu ponho a foto da caixinha para falar que eu vendo a arte no meu Instagram, muita gente pergunta, quanto é? Eu quero, como faz para encomendar e tal. E aí quando eu divulgo, as pessoas que fazem, os meus clientes que querem, os meus seguidores que querem comprar aquilo pronto já sabem aonde procurar, então todo mundo sai ganhando. A Erika perguntou, vou fazer terceiro bazar de garagem e ainda tenho produtos do segundo bazar. É legal fazer uma promoção desses produtos do segundo? Erika, se essa promoção for pensada estrategicamente para não te onerar financeiramente, para você não sair no prejuízo, sim, é legal. Então é isso, gente. Acabou as perguntas. Quem quiser ver mais vídeos sobre empreendedorismo no meu canal, estão convidadas para acessar. É youtube.com/estúdio Tuti, com Y no final, TUTY. E o meu site está aí nos fixos, tuti.com.br. Espero vocês lá. Espero vocês na live do mês que vem. Se tiverem dúvidas, podem escrever aqui que eu respondo, podem me mandar que eu respondo. Se tiverem dúvidas sobre gestão e empreendedorismo, é só falar que eu tô sempre por aqui, sempre respondendo vocês, tá bem? Um beijo enorme, até a próxima.